Olá, eu sou a professora Márcia Lopes Reis e vou acompanhar vocês na construção dessa disciplina chamada Políticas Educacionais, Estrutura e Organização da Educação Básica. Vocês vão perceber que é uma disciplina bastante importante e necessária. Ela está dividida em 6 partes, em 6 módulos, e nós vamos construir importantes e relevantes conceitos, inclusive para a nossa vida cotidiana, para além da formação profissional que nós estamos tendo. A primeira parte desse conjunto de disciplinas se chama Papel do Estado e da Educação. E eu queria mostrar para vocês, já aqui, que esse é um dos pilares, uma das bases para a gente poder compreender todo o inventário, todo o conjunto de conhecimentos que a gente vai aprofundar nessa disciplina. O que a gente vai ver aqui, basicamente? As principais políticas públicas educacionais do Brasil contemporâneo, o impacto dessas políticas educacionais na vida escolar, e o papel do Estado e da educação e o financiamento da própria educação. Então, a gente vai perceber que, na ementa, os conteúdos sempre parecem muito abrangentes, e nós vamos notar que há um processo de aprofundamento no qual a gente vai detalhar a partir do objetivo, né, e para chegar no objetivo, a partir do objetivo e para chegar na ideia de aprofundar um conhecimento sobre políticas públicas e a legislação da educação brasileira e aplicar a análise das políticas de educação dos sistemas de ensino. Note bem que a gente está falando de políticas no plural e a gente está falando em legislação no singular. Nós vamos fazer essas diferenciações todas e o importante caráter de analisar o quanto nós temos de aspectos sistêmicos, sistemáticos, estruturais e organizacionais nas nossas escolas. Pois bem, a gente vai fazer isso desde a perspectiva, desde um referencial teórico. Vocês já sabem, vocês têm vivenciado isso, toda disciplina faz uma escolha do lugar teórico de onde ela vai falar. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas disciplinas, algumas referências muito básicas, né, que nós vamos utilizar. Para cada uma delas, a gente vai ter um conjunto todo de conhecimentos que vocês vão conhecer, tanto a partir do nosso processo de apresentação, desse momento aqui de encontro, como também nas atividades de avaliação. Um dos primeiros textos é do professor Jamil Coury. Ele trata da educação básica no Brasil num texto muito importante e lapidar para a gente poder compreender o que é educação básica no Brasil hoje. O professor Pedro Demo vai falar da questão de política social, educação, cidadania, trazendo essa vertente muito importante, que é da formação para o exercício do conjunto todo de direitos e deveres que representam a cidadania. O professor Jaime Pinsky vai tratar da questão específica das práticas de cidadania. A professora Márcia Terra vai trabalhar com as políticas públicas e educação num sentido bastante interessante, bastante geral, histórico, sociológico e mostrando a contemporaneidade desse tema. E, por fim, mas não menos importante, os textos da professora Lígia Viegas e da Carla Angelucci, para poder tratar das políticas públicas em educação, fazendo uma análise crítica a partir da psicologia escolar. Então, desde um lugar bastante importante que a gente vai ver em uma das nossas modalidades. Espero que vocês estejam animados, porque é um conteúdo bastante importante, a disciplina é importante na sua formação. Bom, primeiro módulo, não por acaso, é escolhido e intitulado Papel do Estado e da Educação. O objetivo que eu tenho aqui com vocês é que vocês possam, ao final desse encontro, ao final das leituras e na avaliação, eu vou buscar que vocês identifiquem qual é a função social do Estado e qual é o papel da educação na sociedade brasileira. Pois bem, começamos por definir Estado. O que é Estado? Certamente vocês já ouviram falar sobre alguns conceitos. E aí, dentre as definições muitas que a gente poderia utilizar, eu escolhi a definição um tanto quanto clássica de um dos teóricos da sociologia, que é o Max Weber, que diz que o Estado é uma instituição social que mantém o monopólio do uso da força, né, sobre o uso da força. Nesse sentido, o Estado, então, é definido por sua autoridade para gerar e aplicar poder coletivo. Vejam bem que eu coloquei poder com letras maiúsculas. Por quê? Porque, como todas as instituições sociais, o Estado vai ser organizado em torno de um conjunto todo de funções, incluindo manter a lei e a ordem e a tal da estabilidade. Vejam bem, no segundo item, no segundo tópico, eu estou falando em poder coletivo, não estou falando poder de uma pessoa, e no terceiro a gente está falando na ideia toda de incluir e manter lei, ordem e estabilidade. Vejamos, Estado e governo seriam iguais? Normalmente a gente confunde essas definições. A primeira resposta é não.
Essa é a primeira diferenciação muito importante. Por quê? O Estado vai ser exatamente esse conjunto de instituições sociais que vão consistir, né, e vão se configurar num modo, uma forma, um plano de realizar várias funções que devem ser desempenhadas. Então, é uma instituição social. Enquanto o governo é um conjunto particular de pessoas que, em qualquer dado tempo, ocupam posições de autoridade dentro do Estado. Resumidamente, só para a gente poder ter muito claro, Estado representa, então, uma instituição, essas que pouco a gente vê, mas sabe que elas existem, enquanto o governo vai ser, então, representado por esse conjunto de pessoas. A gente consegue nomear, a gente consegue saber qual é o nome, sobrenome, como estão e como vão. Vejam que interessante essa relação que há entre o conceito de Estado e o conceito de governo. Porque daí a gente pode inferir que os governos eles vão se revezando regularmente, ao passo que o Estado ele perdura e só pode ser mudado por essa sua constituição tão institucionalizada de um modo mais lento, com uma certa dificuldade muitas vezes. E aí, se a gente tem isso claro, a gente já pode distinguir que eu vou ter, em determinado momento, políticas de governo e vou ter, do outro lado, políticas de Estado. Qual vai ser a grande diferença? Ora, se as políticas de governo, elas vêm exatamente daquele conjunto de pessoas que nós conseguimos ver, conhecemos conhecer, inclusive muitas delas foram eleitas, né, por nós para estarem nesses lugares, eles vão, então, ter um conjunto de ações, de planos, de programas e de ações de impacto que tem a ver exatamente com o grupo que ele representa e que está ocupando esse lugar por um certo tempo. Então, o governo tem esse caráter de dar uma faceta, uma cara, uma feição a esse processo todo do Estado. As políticas de Estado, diferentemente disso, elas já vêm um tanto consolidadas, porque elas são um conjunto de leis que, independentemente do governo, devem ser cumpridas. A gente vai ver que é interessante daqui a pouco o quanto as políticas de governo muitas vezes se confundem com as políticas de Estado, principalmente no caso da educação. Bom, a gente já sabe o que é, então, Estado, já sabe o que é governo, e eu estou falando de políticas educacionais desde que a gente começou o encontro, mas a gente não definiu ainda a educação. Como é que a gente pode compreender essa tal de educação? De que educação a gente está falando? Pois bem, a educação tem uma função principal, que seria exatamente esse caráter todo de socialização. E, bem resumidamente, a gente chama de um treinamento para poder viver em sociedade. Como é que funciona isso? Nas sociedades mais complexas, eu não vou precisar de ir à escola para poder aprender a viver em sociedade. Você aprende isso em comunidade, na tribo, no clã. Mas quando a gente está falando de sistemas mais complexos, a gente vai perceber que eu preciso, então, de um lugar mais complexo. Então, nos sistemas educacionais mais complexos, a gente está associando sempre a uma sociedade industrial, que tem um volume de conhecimentos necessários que é tão grande, tão diversificado, como o treinamento, por exemplo, formal, sistemático, que a gente precisa desse espaço. Enquanto nesse lugar dos sistemas educacionais mais simples, esse processo acontece de modo informal, como eu comentei agora há pouco, na família, no clã, na tribo, na comunidade na qual a gente reside. No caso das sociedades industriais, portanto, nas sociedades capitalistas, relações bem mais complexas, urbanizadas e secularizadas, esse processo e essa quantidade de informações é realmente muito longo. Pois bem, nessa disciplina, então, a gente vai estudar a educação como um complexo direito de todos e deveres do Estado, que é esse que vai reger, que de alguma maneira vai harmonizar ou equalizar, ou de alguma maneira concentrar, ou em outras desconcentrar essas funções todas, e da própria família. A gente vai perceber que não é o fato de nós vivermos em sociedades industriais que a instituição social família deixe de ter sua função, tá bom? Eles seguem com a mesma, de alguma maneira, né, com essa função também, que tem a ver com os primeiros, a apresentação, né, dessa sociedade complexa deveria ser feita e deve ser feita pela família. Como outras, né, a gente percebe, por exemplo, a igreja, os meios de comunicação de massa, o mercado de trabalho, então todas essas são instituições muito modernas que coexistem. Todo mundo já estudou e vai lembrar um pouquinho das aulas de história, havia um momento em que era a partir da família que tudo isso se abria, tudo isso se apresentava. Então, a família te dava um sobrenome, um ofício, uma profissão, então, o filho do serralheiro seria serralheiro, filho do padeiro, padeiro, filho do professor, professor,
porque isso era passado de pai para filho. Então, a família exercia essa função predominante. É com a complexificação, né, com esse processo todo da saída do homem, dos feudos lá, vindo para as cidades, e depois essas cidades se industrializando, que a gente vai ver essa complexidade toda acontecendo. E aí a escola e a educação, né, que a escola é o espaço formal de educação, vão tomar esse caráter ainda mais importante. Especificamente no caso do Brasil, como a gente já está falando de Estado, o Estado, como a qualquer prática, a gente vai perceber, institucional, ela tem determinados marcos. Como ele é representado por um processo institucionalizado, institucionalizante e estruturante das nossas relações sociais, nós vamos perceber que nós somos regidos atualmente pela Constituição Federal, nós vamos conhecer as outras constituições daqui a pouco, nos próximos encontros, mas é importante que a gente possa perceber que há um marco regulatório para tudo isso, porque o Estado tem exatamente, voltando lá para aquele primeiro conceito que a gente viu, monopólio do uso da força. Qual é o tamanho da força que ele pode usar? Que tipo de força ele pode usar? Está tudo, então, promulgado na Constituição Federal de 1988. É essa Constituição, por exemplo, que vai dizer lá no seu artigo 205 o seguinte: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Vejam que interessante, porque a gente não esquece nenhuma das dimensões desse sujeito final do século XX e já desse século XXI. Eu tenho uma condição como pessoa humana, né, inclusive algumas pessoas gostam de exacerbar, e quase fazer uma tautologia, né, como se houvesse pessoa que não é humana. Pessoa, preparo para o exercício da cidadania, cidadão, inclusive no original, significa aquele sujeito que vive na cidade, né, daí que vem esse conceito, inclusive dos antigos gregos e suas cidades-estado, que depois foi retomado, né, por outros teóricos para falar das cidades contemporâneas, e aí eu tenho a qualificação para o trabalho. Que tipo de trabalho também vai depender exatamente desse momento em que nós vivemos. Se é um trabalho mais artesanal, mais industrial, ou um trabalho como das sociedades digitalizadas, das sociedades da informação, ou das sociedades mais contemporâneas como nós vivemos. Não deixa de ser trabalho. E todo mundo se lembra que trabalho é exatamente aquele processo em que nós criamos cultura. Então, é a partir desse processo cultural que nós modificamos a natureza, modificamos o meio ambiente. E a escola, então, a educação teria a função de qualificar para o exercício desse trabalho, não importa qual seja. Pois bem, a Lei de Diretrizes e Bases, que é decorrente, então, dessa Constituição Federal, porque a partir dela, por isso que ela se chama Carta Magna, né, de maior, ela vai, então, reger as outras leis que vêm para todas as outras áreas e dimensões da sociedade. No nosso caso, especificamente, nós vamos fixar e vamos aprofundar e teremos como foco e como ênfase a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996, que regulamenta exatamente o sistema educacional brasileiro. Tem poucos números que a gente vai precisar decorar nessa disciplina, mas esse é um número muito importante, tá bom? Número da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394, de 20 de dezembro de 1996. Pois bem, assim começamos as nossas reflexões e aprendizados. Esse primeiro momento de apresentação, ele pode ser resumido da seguinte maneira, uma citação muito importante do Dumerval Trigueira Mendes, que fala o seguinte: olha, só existe política de educação numa sociedade cujos problemas ressaltem e realcem, né, na consciência dos seus membros, sob a forma de um desafio que exige uma resposta adequada. A verdade desse postulado é muito simples e muito singela, pode ser expressa singelamente. Não pode haver soluções onde não há problemas. São difíceis as soluções educacionais no Brasil porque não há consciência nítida dos problemas que a educação deva solucionar. Pois bem, vai ser exatamente nesse sentido que nós vamos caminhar ainda nessa aula 1, né, compreendendo um pouquinho mais sobre o papel do Estado, para compreender a nosso pouco desempenho, nosso pouco desenvolvimento na área das políticas educacionais. Eu quero mostrar isso para vocês. Nós ficamos praticamente 4 séculos e meio sem nenhum tipo de avanço, sem nenhum tipo de movimento no sentido de tornar as políticas educacionais políticas, de fato, públicas, ou seja, para todos.
e é disso que a gente vai falar nessa disciplina. Por que isso é tão difícil? Segundo esse teórico, né, o Durval Trigueira Mendes, um dos problemas seria esse, que a gente ainda não fez desse um problema nosso, como nós discutimos outras questões, as questões de segurança ou de saúde, ou até mesmo de futebol. A gente discute muito mais do que as políticas educacionais. E é disso que a gente vai tratar nessa disciplina.